Armazenar alimentos é um hábito de muitos desde a antiguidade. Era comum na despensa dos nossos avós, nossos bisavós, ter ali um saco de arroz, um saco de farinha, um saco de feijão. E eu estou falando de um saco grande, né? Aqueles sacos de linhagem. Mesmo que faltasse a carne, mas o básico sempre tinha ali para alguns meses. E é graças a Deus que muitos de nós estamos retornando esse hábito que nos traz segurança alimentar. Então vamos lá, compartilhar com vocês. Aqui vou bater alguns litros para complementar o arroz que eu já tenho no meu estoque. Hoje eu comprei arroz, pacote de 5 quilos a R$ 22,90. Olha, gente, eu procuro escolher um arroz assim de qualidade, que olha, ele é bem inteirinho e não vem com aqueles pozinhos. Então assim, fica mais seguro para armazenar por longo prazo. O arroz ele já tem uma longa duração, né? Ele é bem mais resistente. É o que eu sempre digo, esse daqui, quanto mais velho, mais gostoso. Vou dar início aqui, encher esse frasco de 2 litros. Quem viu o vídeo do feijão, onde eu armazeno feijão, viu também que eu não coloco nenhum conservante. Eu não coloco alho, nem louro. E também eu não faço vácuo com algodão e álcool, não. No finalzinho vocês vão ver. Existem várias formas de preservar o alimento. Tem gente que vem aqui e fala, não, mas tem que ter a folha de louro e o dente de alho. Como se fosse uma regra inquebrável. Gente, eu não desmereço, é válido, funciona muito bem. Mas eu tenho o meu jeito de armazenar, funciona muito bem para mim também. A gente que criou na roça, presenciou muita coisa, eu não tenho muito medo. Mas, olha, eu faço do jeito que é seguro para mim, seguro para minha família. Nunca tive perda, né? Até porque, assim, eu também não armazeno assim para tantos anos, não. Se for o caso, vai ficar 4, 5 anos. Mas a garrafa mais velha que eu tenho vai fazer 2 anos. Porque às vezes eu vou lá e pego, que eu não quero fazer compra, eu vou lá e pego e depois eu reponho. Mas eu tenho garrafa aqui de arroz e feijão de 2 anos, que eu não coloco nada e tá perfeita. Olha, pessoal, para mim, um dos principais mais importantes de armazenar aí os grãos é isso que eu estou fazendo, compactando muito bem essa garrafa para tirar o ar, zerando o oxigênio aqui dentro. Se eu tiro todo o ar, entendeu? A garrafa fica bem dura. Vou batendo aí, olha, tem um paninho que é para não ter o impacto, né, para não estourar a garrafa. Vou batendo com cuidado, claro, obviamente, não precisa colocar tanta força. Olha, o arroz vai baixando e eu vou completando. A garrafa já tá bem dura aí, entendeu? No final, eu faço uma técnica lá para acabar de puxar o ar, mas desse jeito aí já daria para eu guardar na despensa. Olha como tá dura essa garrafa. Aqui eu já poderia vedar muito bem essa garrafa e guardar na despensa, mas para uma segurança maior, para eu ficar tranquila, eu vou fazer a técnica do fogo. Mas aqui ela já tá, olha, totalmente compactada essa garrafa. Aí eu coloco uma bucha aqui que eu fiz de guardanapo, como você viu. É um tampão. Eu vou pressionar bem aqui, que é para ele baixar do nível da boca da garrafa, que é para não atrapalhar na hora que eu colocar na minha tampinha. E olha aí como que ficou. Agora eu vou colocar na minha tampinha. Não coloquei algodão com álcool. E vou mostrar para você agora como que ficou dura essa garrafa. Olha, bem compactada mesmo. Ó, parece que está batendo na madeira. Agora vem comigo ali no meu fogão que eu vou mostrar para vocês como que eu faço para zerar o oxigênio aqui nessa garrafa. É isso mesmo, a técnica do fogo. Tem gente que vem aqui e fala, ah, mas não pode, que vai passar substância não sei o que da garrafa para o alimento e tal. Gente, não é para isso, só se você tá metendo a sua garrafa lá na boca do fogo para enrolar, para esquentar. Não é isso, eu não tô cozinhando alimento aqui dentro não, tá? Isso aqui tá 1 palmo de altura do fogo, nem a garrafa mal aquece. Com o calor do fogo muito longe, já sai o restinho de ar que tem aqui dentro. Foi para isso que eu passei quase 1 hora batendo litro, para compactar. Aqui praticamente não tem quase nada de ar. E eu esqueci de falar no início que a gente não pode deixar a tampinha fechada, tem que ficar semi-aberta aqui para sair o restinho de oxigênio que tiver lá dentro, tá? Aí depois que terminar aqui, fecha rápido a tampa. Esse processo é rápido, mas só que como eu tô gravando, tentando explicar direitinho, aí parece muito tempo gastando gás. Mas quando eu faço sem gravar, é muito rápido, tá, gente? Mas tem que explicar direitinho. Até porque também, né, economizei bastante aqui nas folhas de louro e nos dentes de alho que eu não coloquei, que afinal não tá nada barato.
Agora eu vou vedar muito bem com a minha fita isolante. Nota que eu pego desde, olha, bem embaixo aqui nessa voltinha, que é para vedar muito bem. Vou puxando aqui a fita, olha, esticando ela, que eu quero que fique bem vedadinho, que é para, né, qualquer incidente aí com água, goteira, porque a minha casa é de telha, né? Então eu procuro vedar muito bem para garantir. No meu ponto de vista, mais importante do que ficar colocando um montão de coisa lá dentro é escolher um produto de qualidade, compactar muito bem e também, principalmente, a vedação, né? Porque senão não adianta nada. Se deixar isso daqui correndo o risco de haver a troca de oxigênio, aí sim vai proliferar bichinhos lá dentro. É impossível sobreviver qualquer coisa aqui dentro. O arroz não estava contaminado. Tirou todo o oxigênio. E agora, vedando, como que vai haver a troca de oxigênio? Não tem como. Tá protegido o meu arroz aqui dentro. Depois eu posso até passar um pedacinho de durex aqui nessa borda, porque essa fita é muito boa para vedar, mas ela tende a levantar uma pontinha aqui. Pelo menos aqui as minhas, de vez em quando, levantam um pedacinho da fita preta. Vou colocar um pedacinho de durex depois só para dar uma seguradinha. Olha só, que maravilha! A garrafa continua no mesmo formato dela, não deformou, por quê? Porque não foi aquecida a garrafa, o calorzinho do fogo foi ali só para tirar o restante do ar. Outro dia eu ouvi um rapaz falando assim que uma pessoa fez a técnica do fogo, que a garrafa ficou pela metade, sugou. Essa não é a intenção, porque aí então a pessoa não compactou o alimento, o arroz lá dentro. Tem que compactar muito bem, a garrafa vai ficar no mesmo formato dela e o fogo é só para complementar ali, muito pouquinho. Tanto é que essas minhas garrafas eu reaproveito depois, ela continua do mesmo jeito. Vocês estão vendo que eu adiantei o vídeo, eu tô no finalzinho das minhas garrafas. Gente, cansa, viu? Dá trabalho bater litro, cansa, mas eu faço com prazer, viu? Faço com gratidão, porque é uma segurança que a gente tem. É tão bom a gente ver que tem alimento ali na nossa despensa. Se acontecer qualquer coisa, não vamos precisar sair correndo. Porque eu tenho que comprar porque vai fechar o mercado, porque acabou e eu não sabia que tinha acabado. Ou então você ficou sem dinheiro e depois vai ver, tem que comprar comida. Isso é muito ruim, é frustrante, entendeu? Eu sei que algumas pessoas não têm condições de guardar, né? Porque realmente consegue ali só o mínimo mesmo, mas Deus vai abençoar essas pessoas, que elas vão conseguir muito mais para elas, tá? Assim como eu tô conseguindo, você também vai conseguir. E tem outras pessoas que é porque não se preocupam mesmo. Eles têm condições sim, tem ali seu salarinho, trabalha, consegue fazer sua compra todo mês, mas elas não se preocupam com isso, porque assim, na hora que acabar eu vou lá e compro de novo. Só que não pensa no amanhã, né? Que o imprevisto pode acontecer. Infelizmente, ninguém tá aqui esperando que vai acontecer coisa ruim o tempo todo. Mas acontece, gente. É natural, acontece. E não acontece só com os outros. Podem acontecer com a gente também. Você já presenciou ou ficou sabendo de casos? Eu já vi, assim, bem pertinho de mim, tá? Pessoas, família, que tinha tudo, assim, que não passava necessidade, que tinha fartura de alimentos. Mas, infelizmente, o provedor da família veio a falecer. Primeiro ficou doente, teve que ir acabando com o que tinha para pagar medicamentos, essas coisas. E aí, infelizmente, o provedor da família veio a falecer e a mãe, coitada, a esposa, ficou ali passando por muito sufoco para alimentar essas crianças. Então, um estoque de alimentos que você faz por pelo menos 3 ou 6 meses é, na verdade, um seguro alimentar para a sua família. E não estamos falando da grande crise final, até porque a crise final é um outro assunto. Numa crise final não adiantaria guardarmos nada material, não é mesmo? A segurança que o armazenamento nos traz é no quesito de tempos difíceis mesmo, que muitos já passaram, como, por exemplo, a doença, o desemprego. Porque não é fácil, né, gente? Se você parar de trabalhar, você para de receber dinheiro, mas as coisas continuam, né? Se tiver que pagar um aluguel, comprar comida, luz, água. Então, assim, se além de conseguir guardar um pouco de comida, guardar um pouco de dinheiro também, fazer uma pequena reserva de emergência,
em dinheiro, aí se acontecer alguma coisa, você não vai ficar tão preocupado, né? Mais uma vez, eu não tô falando para quem tem bem pouquinho, porque eu sei que tem pessoas que mal conseguem para comer no dia a dia, e é difícil. Você ainda vai conseguir aumentar a sua renda para fazer o seu estoque. Tem gente que até quer fazer um estoque, mas não tem condições. Você vai conseguir, depois eu vou estar compartilhando coisinhas que eu faço aqui para aumentar minha renda, coisinhas para fazer renda extra. Mas tem gente que realmente, né, se conseguir despertar para isso, não vamos esperar chegar o momento difícil, né, para se arrepender. Ah, por que que eu não guardei? Vamos fazer por onde? Vamos correr atrás da nossa independência. A gente tem que ter fé? Tem, mas temos que fazer a nossa parte também, né? Vamos fazer aí nosso armazenamento, nossos preparos. Então, gente, por hoje é só. Um beijão, fiquem com Deus.